O IPEM está fiscalizando postos de combustíveis e outros estabelecimentos também aqui em Rio Preto. Kleber está comigo já? Kleber está aqui já comigo? Está aqui do meu lado já. Kleber, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso BG. Excelente trabalho também, como sempre. Agora, me conta que você está acompanhando desde hoje pela manhã. Já está, inclusive, em um posto de combustível aqui de São José do Rio Preto. Depois você fala o local para a gente também. O que está acontecendo e já houve alguma irregularidade? Porque a gente está curioso também para saber. Seja bem-vindo. Olá, Josi, mais uma vez boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. A gente está aqui então nesse posto de combustíveis na Avenida Potirendaba, aqui em Rio Preto. Por enquanto, tudo tranquilo, tudo certo aqui. A gente está acompanhando esse trabalho do IPEM, que é um trabalho que ocorre durante o ano todo, é um trabalho de rotina, mas foi intensificado essa semana porque é a semana do consumidor. Então, não só postos de combustíveis, mas como você disse, outros estabelecimentos, como supermercados, açougues, que possuem balanças também e outros produtos, estão sendo fiscalizados, visitados pelo IPEM, para que você, consumidor, para que você, cliente, tenha certeza de que não está sendo enganado. Afinal, essa também é a função do IPEM. Por isso a gente vai conversar aqui com a Mauri, que é delegado regional aqui do órgão aqui na região de Rio Preto, que vai explicar sobre o trabalho que está sendo realizado e se já tem um balanço para a gente e se é positivo esse balanço. Boa tarde, Mauri. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. Nós estamos aqui nesse posto verificando se todos os lacres, se a medida de volume está dentro do permitido. Por enquanto está tudo ok nesse posto, mas como você disse, nós estamos com um balanço essa semana inteira, um trabalho de fiscalização em balança, em postos, em mercados, produtos de mercados que são coletados e levados para o nosso laboratório. Mas aqui exatamente nesse posto, por enquanto, está tudo ok, mas é interessante a gente poder dar umas dicas para o consumidor em relação quando ele for abastecer. Ele tem que se atentar aqui, por exemplo, tem que ter o total a pagar, os litros, principalmente o preço por litro, tá? O nosso selo de verificação que vem, como você disse, periodicamente a gente vem uma vez por ano, mas ele pode se deparar também com esse daqui, que é um instrumento reparado, que foi verificado por alguma oficina permissionária autorizada por nós para fazer manutenção na bomba. Então a gente verifica que realmente ele colocou o selo, e aqui, por exemplo, esse aqui é o lacre dele. Então nós temos como rastrear pelo número do selo dele e pelo lacre, perdão, a ordem de serviço dele, se está ok e o que ele fez dentro da bomba. E esse lacre tem que bater inclusive com esse selo que está aqui também. Na ordem de serviço da permissionária, ele tem que bater com o que foi executado. Então nós temos como rastrear isso. Depois de verificar que a bomba está tudo ok, que está ok o lacre dele que foi rastreado, nós temos que trocar e colocar o nosso lacre, que é esse lacre amarelo aqui, que foi o que foi aprovado o instrumento. Tá certo. Inclusive, é até importante a gente mostrar, Josi, eu pedi até para a Mauri para a gente manter essa bomba aqui, que eles acabaram de fiscalizar, ainda estão dando uma olhada nesse equipamento, né? Eles abrem realmente tudo, como ele mostrou aqui a parte de cima, tem essa parte de baixo para verificar se tem todos os lacres que são realmente necessários, se está tudo certo, se está tudo ok, e se tiver alguma irregularidade, né? Aqui a gente viu que está tudo certo, mas suponhamos que você chegou em um posto de combustível e aí você não encontrou os lacres, faltou alguma coisa, o que ocorre, qual que é o procedimento? Se for lacre que permite acesso à bomba, a mudar o mecanismo, o volume da bomba, ele vai ser autuado. Ou se tiver alguma irregularidade, por exemplo, a mangueira se estiver furada, cortada, estiver em mau estado, a gente pode notificar para ele trocar. Não vai ser autuado, mas no caso de volume ou lacre que permite acesso a essa regulagem, ele é autuado com 10 dias para interpor defesa e podendo pegar de uma advertência a uma multa que vai até 1,5 milhão. Bom, e é bom lembrar também que a gente viu todos os lacres, se a bomba está com todos os itens de segurança ali necessários para que o consumidor não esteja pagando talvez mais, levando menos, mas além de olhar ali, vocês checam também aqui, né, nesse recipiente que tem 20 litros, explica um pouquinho para a gente também sobre esse trabalho, que é o trabalho aí exatamente do IPEM mesmo, de pesos e medidas, né, vendo se a medida está certa aqui. Principalmente o volume, né? A bomba ela tem uma tolerância no volume ela tem uma tolerância de 0,5%. Então nessa medida de volume que nós utilizamos de 20 litros, ele pode variar até 100 ml, para cima ou para baixo. No caso aqui, ó, ele está com 40 ml acima. Tá? Aqui o consumidor está até levando um pouquinho de brinco. Levando 40 ml a mais o consumidor, então ele está aprovado. Se tiver fora da tolerância, abaixo de 100 ml, com certeza ele é autuado também.
Bom, e como a gente falou, tem supermercados, tem outros estabelecimentos, para a gente já fechar aqui. E nesses outros estabelecimentos, tudo certo também por enquanto. Em Rio Preto, o consumidor, pelo menos até onde vocês visitaram, pode se sentir tranquilo, pode se sentir seguro. Por enquanto, sim. E tem aqueles, como eu disse, em mercado que são coletados os produtos que vão ser levados para o laboratório para fazer exame. Esse ainda a gente não tem um resultado. Tivemos apenas 2 reprovações de balança, problema de dígito. Isso é só notificado para ele corrigir o segmento de dígito queimado. Só 2 casos só, mas de fraude nenhuma por enquanto. Tá certo. Mais alguma coisa, alguma dica que você queira passar para quem está acompanhando? Eu digo que é importante o consumidor no posto de combustível, na hora que ele for abastecer, não entrar no conveniência e deixar o carro lá sendo abastecido, ou mesmo ficar dentro do carro despreocupado, olhando se a bomba está partindo do ponto zero mesmo, para não ter o risco de ser lesado, né? Eu acho que tem que ser um fiscal também na hora do abastecimento. Exato, né? Até porque o IPEM faz esse trabalho com frequência, mas é o consumidor ali na hora que já sabe, né? Já tem todas as informações básicas sobre os seus direitos. A gente, inclusive, tenta sempre orientar, passa essas orientações aqui. É importante, como ele disse, que você fique atento. Você é o primeiro fiscal, é você que tem que cuidar bem do seu dinheiro e tem que fazer com que essa relação de consumo seja realmente algo ali equilibrada e que você seja respeitado. Então é isso, Josi. Boa notícia, pelo menos por enquanto, nem em mercado, nem em posto de combustível, nenhuma irregularidade encontrada, mas lembrando que essa fiscalização segue reforçada dessa forma até o fim da semana, que é a Semana do Consumidor, o Dia do Consumidor, que é comemorado depois de amanhã, dia 15. Josi. Obrigada, Clebinho. É bom a gente também destacar algo interessante aqui, que eu estava pensando aqui durante o seu link, porque a gente traz essa notícia aqui para a nossa população de toda a nossa região, e aí o consumidor, o cliente, deve estar se perguntando também em relação a preços. Eu sei que não é uma questão do IPEM, mas é bom, já que eu estou com você, para a gente poder esclarecer. A gente sabe que tem vários postos que às vezes abusam realmente, tem um preço muito diferente de outros. Por isso, é claro que a gente sempre orienta para o consumidor, para o motorista, realmente pesquisar bastante, tentar encontrar o posto aí que tenha o combustível que realmente seja aí sério, correto também, mas que tenha também aquele preço super acessível. É só para esclarecer, porque às vezes fica essa dúvida também. Então a gente está falando hoje da questão aí do combustível, se tem alguma irregularidade, mas não é de preços. Mas também se houver preços abusivos, que estejam incoerentes, o consumidor pode fazer uma denúncia também para o PROCON, né? Vamos abrir um pouquinho mais aqui e estender aqui a nossa notícia, né, Clebinho? Exatamente, Josi. Nesse caso seria realmente algo do PROCON, né, uma atribuição do PROCON. Lembrando o seguinte, que não há um tabelamento de preços, não é um preço tabelado, o Estado ele não pode interferir nisso. Mas o que a legislação fala, que pode ser punido, é o seguinte, se houver uma formação de cartel, ou seja, combinarem os preços, elevarem muito para que o consumidor seja obrigado a comprar naquele valor, um valor fora da realidade praticado em outros mercados, aí há uma formação de cartel, isso inclusive é crime, aí pode haver também uma punição, ou o seguinte, a legislação, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, que não pode haver um aumento de preços, né, sem justificativa. Esse preço ele não pode, a margem de lucro. Então, por exemplo, se o dono do posto comprou um estoque de combustível por um determinado valor e colocou ali uma margem de lucro de 30% em cima daquele valor e está vendendo e está obtendo o seu lucro, está conseguindo manter ali o seu negócio. E aí, por conta de um feriado prolongado, vamos supor, que ele imagina que muitas pessoas vão viajar e, portanto, vai aumentar a demanda, as pessoas estão precisando ali daquele produto, mas ele não trocou o estoque, é o mesmo estoque, e ele vai lá e sobe o preço sem mudar o estoque, sem uma justificativa para aquilo, ele sim pode ser responsabilizado, pode ser aí um aumento abusivo, uma prática abusiva contra o consumidor. Mas isso é muito difícil de ser caracterizado, mas há sim essa possibilidade, por isso cabe denúncia ao PROCON, que vai lá, vai pedir as notas fiscais de compra do produto e de venda o controle do estoque, para saber se ele aumentou o preço com o mesmo estoque ali, ou se ele houve uma renovação do estoque, comprou da distribuidora com preço um pouquinho maior, isso justificaria o aumento de preço. Caso contrário, ele pode sim ser autuado, Josi. Obrigada. A gente continua acompanhando essa fiscalização em vários postos
de combustíveis. Vamos ver até o final do dia se tem alguma irregularidade, algum posto aí que adulterou também o combustível. E aí a gente traz todas essas informações no SP Record. Bom trabalho para você, tá, meu querido? Obrigada pela sua participação aqui no BG.